Num feriado de Nossa Senhora Aparecida, a equipe de plantão do Sevor recebeu o primeiro chamado às 8 da manhã. Depois veio outro. Depois mais um. E mais um. E mais um. Naquele domingo, um único domingo, o Sevor resgatou 26 vítimas de 13 acidentes diferentes na BR-381. Shirley Natália Carneiro tinha 22 anos naquele dia. Técnica de enfermagem. Socorrista voluntária desde os 19. Ela disse depois: há quase 3 anos não trabalhávamos tanto como no domingo. A toda hora, a gente recebia um chamado. O Sevor não é uma instituição do governo. Não é o Corpo de Bombeiros. Não é o SAMU. É um grupo de voluntários de João Monlevade que há mais de 25 anos fazem plantão numa estrada que mata, porque ninguém mais consegue cobrir a demanda. Esse é o episódio da Serra e dos homens e mulheres que ficam de plantão nela. A geometria do inferno. O trecho entre Belo Horizonte e João Monlevade tem 116 quilômetros, apenas 12,2% da extensão total da BR-381 em Minas, mas respondem por mais de 20% de todas as mortes da rodovia. Depois do Alto da Conquista, a BR-381 mergulha por um desnível de 268 metros morro abaixo, serpenteando um vale íngreme por 7,5 quilômetros até uma curva fechada, com mureta de concreto desgastada por tentar conter veículos acidentados. A pista dupla de asfalto riscada de borracha da frenagem de pneus e perfurada por ranhuras do aço de caminhões tombados denuncia um risco conhecido, que as estatísticas só fazem confirmar. Essas marcas no asfalto não são decoração. São o registro físico de cada vez que alguém freou desesperadamente, de cada vez que funcionou e das vezes que não funcionou. A curva do desmanche. Os caminhoneiros não se referem aos acidentes pelo quilômetro. Eles se referem pelo nome que a estrada ganhou na beira da pista: a curva do desmanche. Um caminhoneiro descreveu para o estado de Minas: a serra é muito perigosa. Não passa uma semana sem acidente, sempre na curva do desmanche. Acho que o nome é esse porque sempre desmancha um caminhão ali. Teve uma semana que foram acidentes todos os dias. Parece até combinado. Tira um tombado da pista, daí a pouco tomba outro. Parece até combinado. Essa frase de um caminhoneiro resume o que décadas de relatórios técnicos tentaram explicar com mais palavras. A BR-381 não mata por acidente, mata por design. No quilômetro 407, só naquele ponto já morreram 5 pessoas e 5 ficaram feridas em 2 acidentes entre 2020 e 2023, num único ponto. E a curva do desmanche continua lá. Agosto de 2023. Os torcedores do Corinthians. 20 de agosto de 2023. Madrugada de domingo. Um ônibus saiu de BH com torcedores do Corinthians voltando para São Paulo. No quilômetro 526, trecho sinuoso depois do Alto da Conquista, o ônibus capotou várias vezes. Segundo passageiros, o motorista havia gritado avisando que havia perdido os freios. 8 mortos, 27 hospitalizados. O local é uma forte descida com curvas fechadas, e isso mesmo sendo um trecho duplicado, com barreira de concreto e acostamento. Porque a duplicação resolve parte do problema. Não resolve a gravidade das curvas. Não resolve o desnível. Não resolve o freio que devia ter sido trocado, mas não foi porque o caso não esperava. Depois do acidente, a Assembleia Legislativa convocou comissão. O deputado Lucas Lasmar disse: não podemos normalizar os números alarmantes de mortes na BR-381. Não podemos normalizar. Mas normalizamos, porque o Sevor existe há mais de 25 anos e a duplicação só começou em 2025. O Sevor, quando a sociedade faz o que o Estado não faz. 4 de novembro de 2000. Data oficial de fundação do Sevor. Mas a história começa antes, com escoteiros de João Monlevade, que olharam para a BR-381 e decidiram que precisavam fazer alguma coisa.
O Sevor é 100% voluntário. Sobrevive de doações. Seus mais de 90 integrantes cobrem um trecho de 112 quilômetros da rodovia. É a única equipe com ambulâncias equipadas para resgate de vítimas em Monlevade. O site do Sevor tem uma publicação que resume a realidade da instituição. Obrigado, comunidade de João Monlevade e região que contribuíram no pedágio solidário de ontem. Com sua ajuda, iremos conseguir dar manutenção em 2 ambulâncias que estão paradas com defeito. 2 ambulâncias paradas, de uma entidade que é o único resgate de uma cidade a 110 quilômetros de BH, num trecho que registra acidentes todos os dias. O Sevor não devia precisar existir, mas existe e continua existindo. A rotina que não devia ser rotina. Gorete é técnica em patologia. O marido dela integra o Sevor. Ela também. 2 voluntários da mesma família, na mesma estrada, nos mesmos plantões. Ela disse numa entrevista ao O Tempo algo que resume a filosofia do Sevor. Vou pedindo a Deus que ainda tenha alguém vivo para que eu possa socorrer ou pelo menos diminuir um pouco a dor. Não é a esperança de que não haja acidente. É a esperança de que quando houver, e vai haver, ainda tenha alguém vivo para salvar. O presidente do Sevor, Renato Carvalho, foi à Câmara Municipal pela primeira vez em 25 anos de história para dar visibilidade ao trabalho. O presidente da Câmara reconheceu a eficiência do grupo e admitiu que o apoio municipal ainda é limitado. Mencionou o cobertor curto. Pausa. Cobertor curto. É assim que o governo municipal descreve o suporte ao único resgate de 112 quilômetros da rodovia mais mortífera de Minas. Enquanto o cobertor da BR-381 é infinito. A estrada que não para. 6 de maio de 2026, menos de um mês atrás. Uma carreta carregada com sulfato de cobre tombou na BR-381 em Cambuí e incendiou. Havia neblina intensa e fumaça tóxica. A interdição durou mais de 40 horas. O congestionamento chegou a 40 quilômetros, enquanto as obras de duplicação avançam em alguns trechos. Enquanto os voluntários do Sevor continuam de plantão. Enquanto a BR-381 continua sendo o que sempre foi. A serra tem 116 quilômetros, 268 metros de desnível, a curva do desmanche. O quilômetro 407, 8 torcedores mortos e 90 voluntários fazendo pedágio solidário para consertar ambulância. Existe algo mais revelador sobre o Brasil do que isso? No próximo episódio, vamos para a camada que está embaixo dos dados. A Dama Branca das Serras Mineiras. O caminhão fantasma do quilômetro 407. E o que os moradores do Vale do Aço sabem sobre aquela estrada que nenhuma reportagem capturou. Toda a estrada guarda seus mortos. A BR-381 guarda os seus em 116 quilômetros de curvas construídas para burros. E em 90 voluntários que fazem o que o Estado não faz. Todas as noites, em todos os feriados, sem parar.